Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia que sempre debate temas atuais e que são importantes e de impacto para toda a sociedade sul-mato-grossense. A gente, nesse mês de janeiro de 2021, vai falar sobre saúde. Afinal de contas, nós temos dados que realmente geram preocupação. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, cerca de 176 mil pessoas são acometidas pelo câncer de pele todos os anos. E dessas, até os números apontam que 2.300 acabam vindo a óbito em decorrência desse problema. E é por isso que a gente vai bater um papo nessa edição do Perspectiva para falar sobre prevenção do câncer de pele com o dermatologista Lucas Basmage. Seja muito bem-vindo, obrigada. Oi, gente, obrigado pela oportunidade. Esse tema é muito importante, vamos debater um pouquinho. Pois é, e já que nós estamos falando sobre câncer de pele em pleno verão, eu gostaria de saber o seguinte: algo comum na vida das pessoas, algo comum no semblante, uma mancha na pele, por exemplo, pode ser sinal de alerta? Perfeito, essa pergunta é importante, Lívia, porque é o seguinte, o paciente que tem uma pinta enegrecida, conforme essa pinta dele, conforme a quantidade de pintas que ele tem na pele, aumenta proporcionalmente o risco dele de ter um câncer melanoma, por exemplo, tá? Então, vou exemplificar para vocês. Um paciente que tem 10 pintas, ele tem um risco muito maior do paciente que tem uma pinta. E um paciente que tem 100 pintas, tem um risco muito maior que o paciente que tem 10. Então, assim, esse aumento é exponencial em relação à quantidade de pintas que você tem. Obviamente que o paciente, ele pode ter um câncer a partir do nada, que a gente fala, sem ser de uma pinta. Então, a gente até brinca, tá? Que essa pinta, o nome dermatológico dela chama nevo, tá? Então, o paciente ele pode ter um melanoma do nevo e um melanoma do novo. Que não seria de aquela pinta, entende? Certo. E aí, por exemplo, essas pintas, elas podem aumentar ao longo do tempo. E elas podem estar ligadas mais a fatores genéticos ou a idade, o tempo, a exposição ao sol também pode contribuir com isso? É que assim, ó, eu vou só fazer uma diferenciação. A gente tem dois tipos de câncer de pele em geral, tá? Existem inúmeros, mas os mais comuns são os cânceres de pele não melanoma e o câncer de pele melanoma. Por que eles fazem essa grande diferenciação? Porque o melanoma é um câncer extremamente perigoso, tá? Com risco de metástase, uma mortalidade extremamente maior que esses cânceres de pele não melanoma. E os cânceres de pele não melanoma, por que eles são muito importantes? Porque eles são os cânceres de pele mais comuns no mundo, entende? Até quando você vai citar um dado do INCA, que nem você citou, você vê que a classificação deles já começa pelo segundo tipo de câncer mais comum, porque o câncer de pele não melanoma sempre é o mais comum. Aí, em relação a fatores de exposição e fatores genéticos, funciona mais ou menos assim. O câncer de pele não melanoma, ele é mais relacionado com a exposição crônica do sol. Por exemplo, um agricultor aqui da nossa área, um fazendeiro, um trabalhador rural. Por quê? Ele fica tomando sol todo dia, entende? E as nossas células, elas têm uma proliferação, um platô de proliferação. O sol, ele consegue interromper essa proliferação normal e gera um câncer de pele não melanoma. Já o melanoma é mais comum em pacientes que nem a gente, fica trabalhando no consultório, no escritório, etc. E aí tira uma férias e vai lá e vai tomar muito sol de uma vez só, tá bom? Esse é mais comum o melanoma. Eu entendi. E a gente observa que nos dias atuais a internet trouxe muita informação. Os médicos, os dermatologistas estão muito nas redes sociais, levando também dados, estatísticas, levando dicas para as pessoas poderem se cuidar. Mas a gente observa que ainda existe muita negligência, né, doutor? E o que de fato realmente chama a atenção de vocês, médicos especialistas na área, em relação à negligência que as pessoas ainda fazem e que podem resultar num câncer? O grande problema é o uso do filtro solar de maneira de fazer uma adesão correta. Porque o que acontece, Lívia? O filtro solar, o certo, é você retocar ele a cada 2 horas.
E por quê? Porque a gente soa, a gente vai para lá, para cá, passa a mão no rosto. Porque, assim, a camada do filtro solar, ela tem que ser bem, bem generosa mesmo. O que acontece muito, o pessoal quer espalhar bastante o filtro, né? Para ele ficar com um aspecto mais bonito na pele. E esquece de usar uma camada generosa, que nem eu te disse. Além disso, alguns problemas que ainda a gente tem é a questão de bronzeamento, que isso já foi visto, por exemplo, nos Estados Unidos é praticamente proibido isso aí devido a quantidade de cânceres que ocorreram após esses bronzeamentos artificiais. É complicado, isso aí a gente tem que evitar, né? Saindo um pouquinho até do roteiro, Lucas, você tocou no ponto do bronzeamento, e no Brasil é muito comum, além do bronzeamento artificial, o bronzeamento natural. As meninas, elas colam uma espécie de fita no corpo e vão realmente para debaixo do sol. Normalmente os empresários daquele local espirram algum estimulante de produção de melanina. Isso pode, de certa forma, acarretar algum tipo de queimadura. Eu já vi reportagens com meninas com queimaduras de 2º grau nesse tipo de local que faz bronzeamento natural, que a pessoa fica exposta ao sol do meio-dia com um acelerador ali daquele processo. Nada mais é que esse componente, ele aumenta a pigmentação, certo? Então, ele estimula uma célula que chama melanócito, produz a melanina. Então, com certeza, ele pode causar queimadura, sim, é um dos... Por exemplo, vou citar um exemplo só para exemplificar para você. O paciente que tem vitiligo, é aquela mancha branca, Certo. quando a gente controla a doença dele, a gente pode usar esses estimulantes para melhorar aquele pigmento dele que faltou, entende? Só para você entender o raciocínio. E aí, algumas vezes, a gente manda o paciente tomar um pouquinho de sol, bem controlado, 10 minutos só, e ele faz lesões de queimadura. E é mais ou menos uma analogia, sabe? É bem perigoso, nos Estados Unidos já é contraindicado, e pelo risco de câncer de pele, enfim. Bom, e sobre o câncer melanoma e não melanoma, os exemplos que você deu das pessoas que vão ao sol, né, são expostas aí no dia a dia de trabalho, ou mesmo, enfim, né, na piscina, na rotina aí do fim de semana, que são os mais comuns. E nós que ficamos em escritório e acabamos aí sofrendo, de repente, incidência de outro tipo de câncer. Porque são as lâmpadas dos locais que geram isso, que geram essa exposição? Como é que a gente pode se proteger? Não, vamos lá. A luz visível ainda, ela não tem nenhuma comprovação científica que ela pode causar câncer de pele, tá? O que eu estava querendo dizer é que, assim, o câncer de pele não melanoma, que ele tem dois, tá? É o baço celular e o espino celular. O que acontece? Eles dão em áreas que a gente tem um componente crônico de exposição solar. Por exemplo, face, dorso das mãos, tá? Antebraço, tá bom? Já o melanoma é um pouco diferente. O melanoma é aquele paciente que não toma muito sol e quando ele vai lá, nas férias, alguma coisa, ele vai lá e toma muito, muito sol. E a célula do melanoma, que é o melanócito, ela tem essa característica desse sol intermitente. Então, o paciente com melanoma é mais comum ele ter as lesões nas costas no homem e nas pernas das mulheres. Por quê? Porque, em geral, quando a mulher está lá no escritório, etc., ela vai para a praia, ela quer tomar sol na perna, né? Em geral, é isso que acontece. E o homem fica sem camisa lá, então, só para fazer uma exemplificação. Certo, então é legal observar alguns locais do corpo o aparecimento dessas manchas. E eu gostaria de saber o seguinte, como é que se diagnostica um câncer de pele? Essas manchas, elas viram feridas, elas doem, ou elas às vezes são imperceptíveis? Como é que vocês conseguem distinguir o que é uma pinta realmente que não causa mal para uma que pode virar um câncer ou que já é um câncer? Macroscopicamente, né, Lívia, só olhando a lesão, a especificidade, o que significa isso? A chance de você acertar o diagnóstico não é muito alta. A partir do momento que você coloca um aparelho que chama dermatoscópio, ele tem um aumento de quase 1000 vezes. Então, você consegue ver toda a estrutura daquela lesão. Com esse aparelho, você tem uma fidedignidade para classificar a lesão entre suspeita e não suspeita.
Às vezes, você consegue já praticamente definir o diagnóstico. Aí você propõe ao paciente ou a retirada total da lesão, ou você manda a lesão para uma biópsia quando você tem uma pequena dúvida. Mas, em geral, olhando, que é macroscopicamente, e com dermatoscópio, você fecha o diagnóstico em quase 100% dos casos. Mas ela não causa nenhum tipo de dor para as pessoas. A mancha não dói, não vira uma ferida, por exemplo. Então, ó, vamos falar agora de uma maneira assim, porque existem muitas lesões, né? O mais comum é o seguinte, o câncer mais comum de pele é o carcinoma vasocelular, que entra naquele não melanoma. O mais comum é aquela pessoa que tem uma ferida no rosto que nunca cicatriza. Essa é a grande queixa. Por exemplo, por exemplo, pegar um senhor ou um rapaz de 40, 50 anos. Ele fala, doutor, sempre faço a barba e eu tenho uma lesão aqui, ele associa com a gilete, entendeu? Que não tem nada a ver. É porque é uma lesão que é cancerígena e ela não vai cicatrizar mesmo, se você não retirar ela. Então, no homem é mais comum assim. Aí o outro, que é o espinocelular, que entra também no não melanoma, ele geralmente dá aqui no dorso da mão, tá? Ele é uma lesão meio, com aspecto meio em casca, tá? Se você pegar um idosinho que toma muito sol, pega na mão dele para você ver. Ele está cheio de casquinha na mão, tá? Essa lesão é o segundo mais comum. O melanoma tem aquela regra do ABCDE. Você pega uma pinta e vê se ela tem uma assimetria. O que é isso? Você divide ela no meio e você vê se a parte de cima é igual a de baixo. Você vê as bordas, se as bordas estão irregulares ou não, tá? Tem a questão da coloração, que é se você vê se a pinta em cima ela é mais escura, embaixo ela é mais branca, tá? O diâmetro é maior que 6 milímetros, tá? Que é o tamanho de uma borrachinha de ponta de lápis. E a evolução daquela lesão. Por isso que é importante, cada 6 meses, um ano, você olhar suas pintas. Então, a gente entra nesse ABCDE. Não sei se ficou claro. Ficou, e de novo a gente realmente alerta, né, a toda a população de que é importante procurar um especialista, né? Eu sei de várias crendices populares, eu acho que até você pode responder bem para a gente, já ouvi avós, né, vizinhos, então comentando sobre a forma dessas pintas. Ah, porque se a pinta for redondinha, significa que está tudo bem. Se ela já for mais tortinha, significa que pode ser algum problema. Então, a gente tenta fazer um diagnóstico caseiro, o que não é recomendável, mas essa cultura popular acaba tendo alguma coisa de razão aí nisso tudo? Esse formato das crenças aí, até gostei dessa. Redondinha, em geral, é benigna mesmo. Ela é bem simétrica, né? Então, dificilmente ela vai ter uma característica de malignidade. Tem sentido, essa tem sentido, sim. A gente, jornalista, acaba ouvindo de tudo. Falo que ao longo aí desse período de profissão, a gente escuta até isso, realmente as pessoas se diagnosticando com, né, a forma das pintas, a cor das pintas, umas pintas mais clarinhas, outras mais escuras. Mas é importante, a gente ressalta aqui, sempre procurar o profissional especialista em dermatologia. E, doutor Lucas, agora falando mais um pouco especificamente a respeito do filtro solar, já que estamos falando de verão, o pessoal, né, ficou em quarentena aí o ano de 2020 praticamente inteiro em casa, né, perderam a cor. Muita gente quer realmente recuperar o bronzeado, só que tem que tomar cuidado, né? Como passar esse filtro solar, cada tipo de pele tem que ser respeitado, um limite de fator de proteção também. Como que acontece? A gente tem 3 tipos de raios solares que acometem a gente, né? A gente tem o UVC, que ele não passa pela camada de ozônio, então a gente fica tranquilo. A gente tem o UVB e tem o UVA. O que acontece? O UVA, ele é o que desce mais profundamente na pele, tá? Então é o que tem maior risco. E ele também ultrapassa quase tudo que você imagina. Por exemplo, se você estiver num carro, ele ultrapassa o vidro. Se você estiver ali dentro de um salão de festa na beira da praia, ele ultrapassa o vidro. Então ele é o mais perigoso. E ele incide nos horários entre as 9 da manhã até as 16 da tarde. Então, por isso que é importante correr desse UVA, sabe? Porque o UVB, ele também dá algumas lesões mais superficiais, mas ele não é tão perigoso quanto o UVA. E aí, quando você for escolher um filtro solar, você vai escolher um filtro solar que proteja tanto contra o UVB quanto contra o UVA, certo?
A partir de 30 de FPS já é o suficiente, desde que você aplique uma quantidade suficiente, que nem eu estava te explicando, né? Porque o comum é a pessoa distribuir muito filtro e deixa uma película muito fina. Então, isso praticamente, quando você soa um pouquinho, já tirou ali uma área, enfim. Tem que passar uma camada grossa quando for para a praia. Pois é, e tem a questão da frequência de vezes que esse filtro solar ele é reaplicado. Muita gente passa uma vez e acha que é suficiente e nem sempre. Sim, de 2 em 2 horas. É legal também usar os utensílios de proteção, por exemplo, chapéu, tem aquelas roupas UV-line, né, que chamam, que a gente coloca aquela camisetinha. Você vê muito criança, né? As mães adoram comprar para as criancinhas. Vem tudo que nem... Então, funciona mesmo, funciona, né? Muito, vale demais. Pena. Por exemplo, as minhas pacientes idosinhas que eu tenho, eu sempre recomendo, que elas queixam muito daquelas lesõezinhas de estética, né? Que é aquelas manchinhas. Só que eu sempre uso, muito, muito importante, aquelas luvas e as proteções em geral. Uma coisa que é importante do chapéu, a proteção, ele tem que ter uma aba de 7 centímetros no mínimo. Por quê? Já foi feito alguns estudos e eles viram, se ele não tiver essa aba de 7 centímetros, você não consegue proteger o sol em todas as direções, em 360 graus, entende? Então, não adianta usar boné. Boné, eu sei que é mais bonito, só que não adianta. E a recomendação a respeito do bronzeador, melhor cortar o bronzeador, dá para pegar uma cor usando só o filtro solar? É possível, né? Nos horários, é óbvio, de acordo com, conforme você explicou, naqueles horários melhores em que a incidência dos raios não são tão perigosos? Então, Olivia, a questão do bronzeamento depende muito do seu fototipo de pele. O que é fototipo? Qual que é a sua classificação? Vou só mensurar aqui de um jeito bem banal. O fototipo 1 é aquela paciente que é ruiva, tem olho claro, tá? E branca, é o fototipo 1. E o fototipo 5 ou 6 é o paciente negro, tá? Então, por exemplo, até o fototipo 3, aí vai aumentando exponencialmente, tá, Lívia? O 2 é um paciente que é moreno claro, o 3 é enfim. O paciente até o 3, ele mais se fica vermelho do que esse bronzeio. Então, o que vai depender do bronzeamento do paciente é a quantidade de melanina dele. Então, a partir do fototipo 3, ele consegue bronzear. Doutor, como que eu vou saber qual fototipo que eu sou? Se você for para o sol e ficar mais vermelho do que bronzeado, provavelmente você é um fototipo 3 para baixo. Se você for para o sol e ficar mais bronzeado do que vermelho, você é um fototipo 3 para cima. Tá? Uma maneira bem genérica, assim, de explicar. Por que eu estou querendo dizer isso? O paciente que tem um fototipo 3 para cima é um paciente que se bronzeia facilmente, sabe? Qualquer exposição solar ele vai se bronzear. Só que, assim, não tem nenhuma recomendação para bronze, não, Lívia. Infelizmente, isso aí eu não vou poder dar alguma recomendação que não existe mesmo, de verdade. Sim, realmente, a exposição ao sol, assim, muitas horas seguidas faz muito mal, ainda mais com estimulantes. O que a gente está querendo aqui incentivar as pessoas é que elas usem o filtro solar, né, e fujam desse sol para não sofrerem as consequências. Eu gostaria de falar sobre a utilização das máscaras contigo também, mas para encerrar esse assunto câncer de pele, já que a gente está falando do verão, sobre tratamento. Uma vez diagnosticado, é um tratamento complicado, é difícil, tem cura, porque a gente observa que o INCA até apontou que 2.300 pessoas por ano, né, acabam falecendo por conta de câncer de pele, né, que é algo simplesmente evitável. Sim. É que assim, Lívia, o melanoma ele é extremamente perigoso e a mortalidade dele é bem elevada. Por quê? Imagina que a gente tem uma pele aqui, o melanoma ele cresce de forma vertical. O que é isso? Ele já cresce e já entra da pele para a região mais profunda. E aqui vamos falar que já estão os vasos sanguíneos. Então ele consegue disseminar para o corpo inteiro. Os outros cânceres de pele não melanoma, eles crescem, tá, de forma horizontal. Então, eles demoram para aprofundar, para verticalizar. Eles ficam mais horizontal, diferente do melanoma que é vertical. Então, uma simples retirada dessa lesão, a gente consegue tratar totalmente o câncer de pele. Então, assim,
quanto mais precocemente você for diagnosticado, menor o seu cortezinho para tirar a lesão e você fica livre dela. Então, assim, o câncer de pele não melanoma, na maioria das vezes, é 100% de cura. O melanoma depende muito do estágio que você encontra ele, sabe? E é por isso que as pessoas acabam morrendo, de certo, gera alguma metástase no organismo. Perfeito. E aí, com o diagnóstico tardio, não tem o que fazer. Exato. E o melanoma, ele é muito cruel, sabe? Ele dá metástase nos locais que o pequeno grau de comprometimento já gera uma insuficiência de órgão para a gente. Por exemplo, ele dá muita metástase para o cérebro, ele dá muita metástase para o pulmão, entendeu? Esse é o grande problema. Sim, vão para órgãos importantes, então. Aí, gente, olha o alerta aí para esse verão de 2021. E, doutor Lucas, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, sem dúvida é enriquecedor, né, a gente acumular conhecimento a respeito do tema também, no que diz respeito à saúde, não apenas a Covid-19, que praticamente foi o mote de todas as informações aí do último ano, mas não podemos deixar de falar que a máscara, né, um utensílio que acabou fazendo, faz parte, né, não vou falar nem ficou fazendo, né, faz parte da rotina aí do nosso dia a dia, e tão cedo a gente não vai deixar de fazer o uso dela, e as pessoas já estão mais negligentes, estão esquecendo de cuidar das máscaras, e aí ficam muitas vezes com ela com suor no rosto, muito tempo com a máscara sem lavar. Falar um pouquinho dos riscos, o que isso pode trazer de malefícios para a nossa pele, para a gente reacender mais uma vez esse alerta de que é preciso cuidar também desse acessório que a gente usa todos os dias. Legal. Lívia, só pegando a dentro, eu acho, na minha opinião, a gente vai ficar com muito tempo essa rotina de usar máscara, porque a gente vai ficar que nem os países asiáticos, né? Qualquer tipo de gripe, uma nova infecção, o pessoal já se protege novamente. Saiu um estudo recente, tá, na Academia Americana de Dermatologia, e eles viram que as 3 principais doenças dermatológicas relacionadas à máscara são, ela pode fazer uma dermatite de contato. O que é isso? Tem máscara de tudo quanto é componente que você imagina, né? Tem máscara de TNT, máscara de algodão, enfim. Então, a pessoa pode fazer uma dermatite de contato. O que é uma dermatite de contato? Só para simplificar. A pessoa faz uma reação a determinado componente, fica vermelho, às vezes coça muito, às vezes faz até algumas bolhas, se for uma dermatite muito importante, tá? A outra principal injúria chama injúria por pressão da máscara. Alguns pacientes, a população às vezes usa uma máscara muito apertada, e o fluxo sanguíneo para a pele é muito importante, entende? Muito importante mesmo, para deixar a pele bonita, para deixar a pele saudável, e acaba pressionando muito e fazendo lesões como demarcação de máscara, tá? E pode fazer, em alguns casos, já vi até uns relatos de necrose. Óbvio que, assim, profissionais de saúde, né, que deixaram muito apertado. E a terceira é uma piora de alguma lesão da pele que o paciente tem. Por exemplo, aquele paciente que já tinha uma pele mais oleosa, com tendência a acne, ele piora. O inverso também é verdadeiro, um paciente que tinha uma pele mais seca, ela fica mais ressecada. Eu mando bastante, Lívia, meus pacientes usarem pega um papel toalha, faz mais ou menos no formato da boca e coloca a máscara por cima. Não vai cair o papel toalha, pode ficar tranquilo, tá? Por inspiração negativa. E você protege esse excesso de calor que quando a gente fala, a gente produz. Pois é, e suor e falta de lavagem. Já ouvi falar de pessoas que usam a mesma máscara 1, 2 semanas sem nem lavar, né? E qual que é o risco? Como lavar essa máscara? É tão simples, né? Não precisa nem gastar muito dinheiro com isso. Sim. Um componente legal de lavar a máscara, tá? Porque assim, vamos cair na realidade, né? O único jeito de pegar uma máscara 100% estéril, né, seria você comprar máscaras estéreis e usar a cada dia, que não é uma realidade, né? Agora, sim, para lavar, eu gosto muito de passar para o paciente que estava no sabão de coco. Por quê? O sabão de coco ele é muito pouco alergênico, diferente de outros produtos de limpeza. Então, ele faz uma limpeza da máscara, assim, tá? E ele não causa irritabilidade, porque se você usa um produto de limpeza muito irritante, ele fica na máscara e fica te absorvendo o dia inteiro. Só para lembrar que quando a gente produz calor, tá? Por isso que a gente fica vermelhinho. O que significa isso? A gente faz uma vasodilatação.
Então, o componente entra mais rápido na pele. Então, se você usa um produto muito irritante e fica lá o dia inteiro respirando e usando aquela máscara, você pode fazer muito mais fácil fazer uma dermatite de contato irritante, entendeu? Sim, no caso das impurezas também, né? Para uma máscara muito suja, né? Em contato com o rosto ali o tempo todo. Sim. Bom, quero agradecer, então, sua participação com a gente, médico dermatologista Lucas Basmagi, começando o ano, janeiro de 2021, no Perspectiva da TV Assembleia, a gente sempre debatendo temas atuais, importantes para toda a população do Brasil, mas principalmente de Mato Grosso do Sul. Quero agradecer essa participação com a gente, doutor, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Se ficou faltando alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar, pode fazer qualquer pergunta, estou à disposição. Espero retornar em breve. Esses temas ligados à saúde e à pele, eles realmente não se esgotam. Então, a gente espera para uma próxima edição do Perspectiva. E para você que acompanha o nosso programa no canal 9 da NET Claro, pela TV Assembleia Legislativa, não deixe de compartilhar o nosso link com seus amigos e familiares. É muito importante para a disseminação do nosso conteúdo. E seguir também o canal da Assembleia MS no YouTube. O link já está aqui na nossa tela. Um beijo para todo mundo. Voltamos em uma próxima edição com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau.